Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Prefeitura de Teutônia irá decretar situação de emergência devido à estiagem. Em nosso espaço de entrevista de hoje, eu recebo a secretária da Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Lídia Dain. Bom dia, Lídia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Tudo bem, sim, Bruna. Lídia, gostaríamos de começar o ano falando de notícias boas, mas o momento é de preocupação, na verdade, com as nossas plantações, né? Exatamente, Bruna. As circunstâncias, nesse início de ano, finalizando o ano 2021, é bem negativo na questão agrícola, agropecuária, de maneira geral, quanto à questão dessa falta de chuvas, Então, nosso município, nós fizemos o levantamento de todas as informações, as perdas, junto com a Emater, sindicato, Secretaria de Agricultura, até a gente está providenciando agora abastecimento nas propriedades rurais, que não tem mais água para suas criações, então está bem complicada essa situação. E aí, verificando, nós temos no estado do Rio Grande do Sul, 123 municípios que já decretaram situação de emergência. E nós também não vamos ser diferente disso, nós também vamos encaminhar, porque de fato perdas grandes ocorreram e ainda adiante lá vai se sentir muito ainda nas propriedades, porque o nosso agricultor ele necessita agora nessa fase do safrinha fazer o plantio do milho para silagem, mas ele não vai conseguir em função da baixo índice pluviométrico, baixas chuvas. Então, em outubro nós tivemos em torno de 35 milímetros de chuva, em novembro em torno de 75, isso que oscila, não seria uma média geral em todo o município. Então, algumas localidades do município ocorreram chuvas boas, mas também o outro lado do município, São Jacó, Linhavinco, Major Bandeira, esse pessoal lá já teve um bem reduzido índice pluviométrico, mas a média ficando em torno disso. E agora os últimos índices que a gente acompanhou ficou em torno de 80 milímetros de chuva, mas também chuvas torrenciais que ocorreram lá na linha clara, mas na divisa com o Imigrante, então que faz a média do índice pluviométrico ser melhor. A gente até pode pegar, por exemplo, essa semana. A gente percebe que choveu um pouquinho, mas como a gente fala, não fez efeito, Bruna, não fez muito efeito, a não ser somente assim, tirou um pouco o mormaço, o calor, e sempre quando o solo dispõe de mais umidade, novas precipitações pluviométricas têm grandes chances de se formarem. Então, teve um índice pluviométrico, até eu tenho um pluviômetro lá na minha casa, então eu sempre acompanho, choveu em torno de 5 milímetros. Então é muito baixinho, mas já vem ao encontro de melhorar um pouco a temperatura, não ser mais aquele calor e tudo mais. E de repente vamos ter mais chuvas, mas as previsões não são muito boas, Bruna? Então junho, mês de inverno, a regularização das chuvas irão se regularizar melhor. Então, até março nós vamos estar nessa instabilidade pluviométrica. Lídia, o que significa essa declaração de situação de emergência? O que isso representa em forma de auxílio para o nosso produtor? Essa situação de emergência que os municípios estão encaminhando é em função de justificar o que o clima está acometendo nas propriedades. E uma vez homologado esse decreto, que o município agora vai assinar hoje, encaminhar todos os trâmites, ele pode encaminhar, uma vez homologado, tanto a nível na esfera estadual e também na esfera federal, para conseguir auxílio emergencial, valores, verbas para essas famílias mais necessitadas, quanto talvez depende a questão de abastecimento de água, perfuração de poços artesianos, se a gente encaminhar alguns pedidos, Outra questão, assim, quando é decretado e homologado essa situação de emergência, a prorrogação dos custeios de financiamento que os nossos agricultores anualmente necessitam fazer para conseguir desembolsar um valor X e conseguir implantar as suas lavouras de verão
ou de inverno, no caso trigo e tudo mais, né? E aí conseguem prorrogar essas parcelas de amortização do investimento e também de custeio, né? Mas eu entendo assim que o nosso agricultor, ele não se importaria em pagar o que de fato ele contraiu de empréstimos, né? Ele é muito de honrar seus compromissos, né, e tudo mais. Mas essa situação de emergência, o produtor depois ele encaminha um laudo de perdas que ele teve, né, que as instituições financeiras vão encaminhar para ele, que vai justificar a prorrogação desses investimentos, né? Porque muitas vezes o nosso agricultor, ele saiu de uma estiagem 2020, né, que nós tivemos em março decretado 2020, né? E agora decretado outra situação de emergência em janeiro. Então fica muito difícil o nosso agricultor conseguir fazer um caixa, fazer uma reserva financeira para ele conseguir reinvestir nas suas atividades, né? Então é muito complicado essa questão do nosso pequeno agricultor, né, que depende muito dessa produção. Bom, Lídia, alguns municípios já começaram a decretar essa situação de emergência desde a semana passada, a gente vem acompanhando. Não me recordo agora em que número estamos, mas aqui na região já chega a 15, eu acho. Teutônia demorou um pouquinho mais. Explica pra gente qual é o processo para poder fazer essa declaração e se você tem alguns dados também referente às nossas culturas. Isso, Bruna. Então, assim, o município, uma vez decretar estado de situação de emergência, isso precisa ser homologado junto à Defesa Civil. Então, isso quer dizer que todos esses dados levantados vão ser apurados e acompanhados junto às visitas no interior, né? Então, milho silagem, o levantamento, tem os dados aqui que a Emater fez, a nossa extensão rural, né, que nós temos em torno de 4.270 hectares de milho silagem plantados no município, então de 20 milhões de prejuízo, né, que representa essa perda econômica junto à propriedade, né? Então isso é um número muito significativo, né? A cultura do milho grão também não fica distante muito disso, em torno de 7,5 a 8 milhões, né, que o nosso agricultor teve perdas mais de 60%, né, na sua produtividade por área de milho grão, que ele teve na sua emergência agora, fazer o corte para conseguir fazer a alimentação do seu gado leiteiro, né. A soja, como ela é mais resistente ainda, mas a soja agora nós vamos ter um problema dos nossos agricultores que fazem o plantio conforme o zoneamento agrícola, né? E o zoneamento da soja vai se encerrar agora dia 31, já encerrou, 31 de dezembro. Então é um pleito, né, do governo do estado, junto às instituições representativas do meio rural, de estender esse período de plantio dentro do zoneamento, de repente até o dia 15 ou dia 20 de janeiro, ou até final de janeiro, o nosso agricultor conseguir plantar ainda soja e conseguir acionar um seguro para essa lavoura, né? Porque o zoneamento agrícola permite o plantio dentro daquele período e também o agricultor pode, então, colocar essa lavoura no seguro, né? Que é uma garantia que o agricultor tem. No momento ele vai desembolsar um valor que, né, às vezes é considerável, né? Mas eu penso assim que o agricultor tem que rever essas questões e assegurar sempre essa sua lavoura, né? Todas as suas lavouras que ele faz, né? Porque essas estiagens a gente observa que a cada ano elas estão cada vez mais persistentes e voltando, né? Nós não tivemos estiagem em 2017, 18, 19, mas as que estão vindo para valer, né? E o nosso agricultor, ele então cultiva toda a sua lavoura, ele usa milho de ponta, semente de milho de qualidade, ele faz uma correção de solo, né? Usa os fertilizantes que a análise de solo solicita, mas a lavoura dele depende 100% do clima, né? Se não chove ou ele não tiver irrigação, né, a lavoura dele está em risco, né? É o que a gente observa então nesse momento, né?
Não podemos esquecer também os animais, que eles precisam beber dessa água. Você falava antes em poços artesianos, açudes. A gente vê aí que alguns municípios precisam inclusive de caminhão-pipa para poder levar a água até essas localidades. Qual é o status da nossa cidade de Teutônia nesse sentido? Isso aí, Bruna. Pois é, nós temos agora já produtores ali na linha clara, alta, necessitam de abastecimento de água, né? O caminhão-pipa está indo lá abastecer essa família lá, que ela necessita de água para dessedentação animal, né? Porque esse agricultor, ele tinha vertentes de água que abasteciam essa criação. E essas vertentes secaram, né? Então, fica muito difícil, né, o nosso agricultor conseguir se programar em cima disso, né? Então, eu tenho vários relatos de agricultores que relatam assim que o nosso arroio vermelho, né, que é lá da Boa Vista, linha clara, águas claras, são mais alguns filetes de água, né, para abastecimento dos animais, né? Então, essas famílias, com certeza, se elas têm rede comunitária de abastecimento, vão ter que acionar essas redes de abastecimento, que vai gerar um ônus bem grande no final do mês para eles, né? Mas nós, pela Secretaria de Agricultura, a gente está se organizando, né, e socorrendo essas famílias, né? Então, temos também famílias lá na linha Catarina, né, que também vão ser abastecidas a partir ontem já, hoje, vão ser abastecidas, né, que necessitam, porque a ideia era de, se fosse chover mais, com certeza iríamos ter um bom acúmulo de água, né? Mas como são vertentes, e essas vertentes, para elas aflorarem novamente, então nós vamos precisar de um inverno bastante chuvoso, né? Ter um equilíbrio para reconstruir novamente essas vertentes de água, né? Você tem ideia de em torno de quantas famílias são nesse momento? Em torno assim de famílias ali da linha clara, nós temos ali da Boa Vista, isso dá em torno de 12 famílias, né? Em torno de 12 famílias que estão passando ali, que ainda têm algum abastecimento, mas em torno de 6 famílias que já necessitam de abastecimento do caminhão-pipa, né, para suas criações, né, irrigação e tudo mais, né? Então, é uma questão bem complicada. Nós não tivemos assim um relato de nenhuma comunidade do interior que tem os poços artesianos, né? Se houve redução de bombeamento ou não, né? Que nesse primeiro momento não tivemos relatos dessas comunidades, né? Então, isso dos males o menor, dá para até dizer, né? Então, os poços artesianos que nós temos nas comunidades, né, elas estão dando conta do abastecimento, né? Esses são os principais dados que a gente pode citar aqui que compõem, então, esse decreto de situação de emergência. Secretária, tens mais algum dado importante que seria bacana a gente explanar aqui para a nossa comunidade? Essa questão água, né, que nem a gente sempre observa nos relatos de grandes historiadores que falam sobre essa questão da água no planeta, né? Nós não vamos ter falta de água. Água nós sempre vamos ter. Mas o problema vai ser a água de qualidade. Água que vai servir para nossa dessedentação animal, de consumo humano, até para a própria irrigação, né? Então, nós temos municípios, no caso, Vale dos Sinos, né, estava escutando hoje de manhã nos noticiários, esse Rio dos Sinos ele abastece mais de 30 municípios, e que estão em forte risco de abastecimento, né? E aí, então, imagina nós, se fôssemos nós depender aqui do nosso arroio Boa Vista, até para irrigar, de repente, pastagens ou lavouras de milho, mas é um arroio que não suporta. Ele praticamente está só num filete de água e nós não podemos contar com isso, né? Então, isso vai ser uma preocupação que lá adiante, né, a partir de agora, ou mais adiante ali, o pessoal vai ter que começar a se preocupar mais, né? Coletar água da chuva, preservar as nascentes que tem nas propriedades, nascentes de água, preservar elas, né, proteger elas e fazer o abastecimento da sua propriedade com essa água, para não ficar na dependência totalmente de fora, né, e captar essa água da chuva, o pouquinho que chove, né, sempre tem um exemplo, né, se chove 1 milímetro em 1 metro quadrado, dá 1 litro de água, né, então se chove 10 milímetros, em 10 metros, né, então já dá um volume considerável
de água. Então, um pequeno reservatório, você já consegue captar essa água, você usa para irrigação, você usa para lavar sua calçada, lavar seu veículo, né? E também essa questão assim que o pessoal tenha consciência, né, de fazer bom uso da água, né? Principalmente a água da rede, que é tratada e tudo mais, né? Nós falamos aqui principalmente do setor primário, mas agora a gente já entra nessa questão do alerta também para a nossa zona urbana. Afinal, a gente precisa cuidar e usar a água com responsabilidade. Vou pedir para você continuar passando as dicas que você estava falando. É isso aí, Bruna. Então, ficam essas dicas, né? Mesmo morando na cidade, as residências, elas têm condições de adequar uma captação de água, né, no seu telhado e colocar um reservatório e fazer uso dessa água, né? Fechar direitinho com tampa, né? Para ver se, às vezes tem foco de mosquito que às vezes se cria dentro desses reservatórios, mas quando eles não estão bem lacrados e fechados, né? Mas uma vez bem fechados, isso já não acontece, né? Então isso já seria uma dica para essas nossas residências nos bairros. Então pensem, imaginem só a economia de água que podemos fazer. E nossos poços artesianos iam agradecer, porque é uma água que fica lá no manancial, né, para ser usado lá mais adiante, né? E também essas questões das vertentes, né, que eu já comentei que é mais para o interior, mas também o interior também pode fazer essa captação de água, né? De lavar as instalações, que muitas vezes as pocilgas, né, nas suas criações demandam de muita água, salas de ordenha que também demandam de muita água, né? Então, nós podemos trabalhar isso aí, né? Trabalhar a consciência do nosso consumidor, do nosso morador, do município, tanto da cidade como do interior, né? Lídia, nosso ouvinte está preocupado. Encaminhou uma pergunta aqui pedindo se existe a possibilidade de algum decreto de racionamento de água em Teutônia. Olha, de racionamento, que nem eu já comentei, nós não temos nenhum relato, vindo principalmente do interior, que tenha baixado, que tenham que baixar as bombas para, no caso, de bombear água. E na cidade também não temos nenhum relato, mas fica a dica, né? De repente, de não correr esse risco, se nós cada um fizer a sua parte de economizar um volume de litros por dia, né, lá adiante, fim do mês, vai fazer muita diferença, né? Não precisa agora ficar lavando o carro, né, molhando a grama. A grama é uma gramínea muito resistente, depois chove um pouquinho, logo ela se recupera, né? E eu dou o meu exemplo assim, que eu tenho a captação de água na minha residência, né? E de fato agora choveu um pouquinho, agora eu consegui estocar um pouquinho de água, eu consigo então abastecer minhas árvores frutíferas com a água da chuva, né? Muito difícil eu pegar água da rede para fazer esse abastecimento. É uma questão de conscientização, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ajudar o município inteiro. Isso aí, Bruna. A gente sempre diz assim, muitas coisas iniciam com pequenos detalhes, pequenos gestos, né? E ali a gente vai divulgando esse exemplo para as demais famílias, para as demais famílias que nós temos tanto na cidade como também no interior, né? Quanto à questão da preservação do bem finito, né? Tipo, de consumo humano, né? Que nem eu sempre digo, água nós vamos ter, né? Água. Mas que tipo de água nós vamos consumir lá adiante, né? Passar mais 100 anos, 150 anos, da maneira como está sendo poluído, poços artesianos muitas vezes perfurados, sem ter um licenciamento adequado, né? Canalização adequada, como necessita fazer. Então, tudo isso precisamos trabalhar a conscientização da nossa população. A expectativa, então, é para que o decreto seja assinado hoje. Já havia uma expectativa para ontem também, mas tivemos alguns imprevistos no meio do caminho, então provavelmente a nossa prefeita em exercício, Aline Hericou, assina o decreto hoje. E isso, a Aline vai dar os encaminhamentos de encaminhar esse decreto, assinar o decreto, né? Já estamos em posse com todos os documentos necessários, né, para fazer o devido encaminhamento e também solicitação também dessa homologação junto ao governo do estado. Pensamos que o estado, de repente, vá fazer um decreto estadual, né? Porque todos os municípios, todos os 497 municípios do estado estão passando por uma crise hídrica, né? Não é somente Teutônia, os municípios na volta, temos também os municípios Frederico Westphalen, Sarandi, 15 de novembro, a gente escuta relatos de propriedades lá que
muito pior do que aqui, né? Então acredito que seja talvez uma homologação estadual, inserindo todos os estados, todos os municípios, né, que fazem parte do estado, os 497 municípios. Enquanto isso não aconteceu, acho que os municípios precisam se mobilizar e encaminhar assim essa questão da situação de emergência em função da estiagem. A ministra, inclusive, já está programando uma viagem para vir verificar a nossa situação aqui no estado. Muito bom a visita dela aqui para o governo do estado, né? Acredito que ela vai fazer algumas visitas no interior, alguns municípios que estão enfrentando sério racionamento de abastecimento de água, né? Tanto na parte urbana como na parte rural, né? Então eu vejo isso com bons olhos, a visita dela, né? Preciso se inteirar dessas questões de fato, o que está se passando, né? Para lá em loco verificar e visitar algumas propriedades e conversar com os agricultores da real situação que o nosso agricultor enfrenta, né? Lídia, muito obrigada pela tua participação no nosso programa hoje. Transmita também nossos votos de melhoras ao prefeito, que positivou o Covid-19 e por isso não está conosco hoje. Exatamente, Bruna, né? Ele positivou o Covid, né? Então ele está descansando na sua residência, então desejamos boas melhoras a ele, né? E a nossa prefeita em exercício, a Aline Redicou, vai dar andamento aos trabalhos e vai fazer os encaminhamentos para o nosso decreto de situação de emergência, né? E estou à disposição, Bruna, né? Para mais adiante a gente conversar mais sobre essa questão de abastecimento de água e tudo mais. Muito obrigada, boa semana. Boa semana.